Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nós acabamos de falar sobre o mercado na aula anterior e agora a gente vai falar de um assunto que todo mundo está falando, que quer saber, Tainara. E a crise? Você está aí falando do mercado como se fosse a melhor coisa do mundo, só que a gente está no meio de uma crise ou estamos aí tentando recuperar de uma crise. A gente teve o pico aí em 2016. E aí? O que afetou no setor de eventos? Será que a gente está sofrendo demais? Será que o mercado está crescendo, se manteve estável? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu levo ela para a minha vida pessoal e profissional. Os números não mentem. Por isso que eu vou trazer para você aqui números para que possamos concluir juntos se realmente o setor está muito ruim no meio dessa crise. E aqui eu já vou te adiantar uma coisa. O ano que a nossa empresa mais cresceu foi em 2016, no ápice da crise. Então, assim, só que existe a diferença dos profissionais que vão ver uma dificuldade e vão conseguir ali usar daquilo de forma positiva e aquele profissional que entra na vibe da crise e deixa afetar o faturamento. A gente vai ter uma aula exclusiva para falar sobre isso, que é a aula Chorar versus Vender Lenços. Mas por hora aqui, o que a gente tem que se ater? Vamos lá. Eu trouxe alguns dados da ABOC, que é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, onde eles fizeram algumas pesquisas de 2013 para cá e olha só o que os números têm nos trazido. Então vamos lá. Quanto à economia, a gente teve aí um giro de 17 bilhões em 2015 contra 16,8 bilhões em 2014, ou seja, a gente teve um crescimento nesses 2 anos, né? E o setor que mais fatura é o Sudeste. O número de casamentos ele tem aumentado. Hoje, em torno de 1.100.000 pessoas casam no Brasil de 2015 para cá. Outro ponto é em relação a potenciais clientes, porque a gente fala muito de casamento, mas a gente tem que lembrar que existem formandos, existem bodas, existem festas infantis que também movimentam esse setor. Então, além do casamento, existem outras alternativas. Então, aqui hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma média de 1.700.000 meninas fazendo 15 anos e uma delas pode ser a sua cliente. Por que eu tô trazendo esses números para você? Porque os números não mentem. E é fato que o setor tem se mantido estável, a gente tem essas informações e é possível visualizar. Por quê? As pessoas não têm deixado de fazer festas e principalmente em relação à empresa, quando eu penso que eventos é um tipo de estratégia de marketing que é essencial para a venda, eu não posso cortar o meu marketing. Eu preciso me manter ali, passando uma boa imagem da minha empresa e o evento é uma das estratégias. Então adaptou-se, mas não caiu. Pelo contrário, a gente tem um crescimento constante aí desde 2013, se manteve estável nos anos de 2015 e 2016. O setor tem crescido em média 14% ao ano, isso é mais que a inflação. Só que é fato que, embora exista todos esses números animadores, tem profissionais que têm sentido drasticamente a crise. Então, o que vai mudar para você, que é uma coisa que eu falo muito, não adianta se tá bom para todo mundo, tem que tá bom para você. E também não adianta se tá ruim para todo mundo, se para você ali tá bom, você tá conseguindo se manter. E é o que a gente fala da crise. Ah, tem crise para todo mundo, mas o que você vai fazer para não ter crise para você? Você precisa se posicionar de forma a ser aquele profissional que vai morder aquela fatia que eu já falei com você dos 200 milhões ao ano. Então, uma coisa é fato, a crise existe, mas o setor de eventos tem driblado da melhor forma. Então, quando eu penso numa estatística de crescimento de profissionais que têm conseguido se dar bem no mercado, eu espero muito que você esteja dentro dessa estatística positiva, porque só vai depender de você. Então, aqui no nosso curso, a primeira coisa que você
tem que pensar. A gente gravou em 2018, então 2 anos após a crise, a gente já está vindo aí de uma recuperação, mas existiram profissionais que se destacaram no meio daquele turbilhão. Então você que está me ouvindo aqui, nesse período que a gente já está caminhando para uma recuperação, esqueça aqueles comentários negativos. Foque no seu trabalho. Continua aqui com a gente, porque essa é só uma aula para te falar assim, olha, a crise existe, mas deixa ela para lá. O que você vai fazer dela? Vai ser conveniente para você e você vai buscar recursos para faturar ou você vai ficar aí chorando? Ah, não. Aluno nosso não chora. Aluno nosso vem de lenço. Isso aqui é uma aula que vem daqui a pouquinho, onde a gente vai te ensinar justamente a se posicionar e ser esse profissional que se destaca, que cresce independente das circunstâncias, porque é isso que um empreendedor ele tem que ser. Ele não pode ser refém das circunstâncias. É ele que cria o ambiente, as condições favoráveis para que ele possa crescer. E olha, é um desafio, mas é muito gratificante. Então, assim como eu, assim como nós que conseguimos crescer no meio da crise, a gente quer passar isso para você. Aquilo que a gente fez para conseguir contornar, não só contornar, mas aquilo que a gente fez para conseguir crescer na crise, é isso que a gente vai te ensinar. Então, ó, não desanima, pensa positivo, vem com a gente que vai dar tudo certo. Até a próxima aula.